Nós queremos inclinar o nosso ouvido para ouvir a tua voz, através da tua palavra, através do teu evangelho. Usa este irmão como te aprouver. Unge ele do alto da cabeça, planta dos seus pés, graça, com poder, com autoridade. E a nós, coração quebrantado, inclinado, para discernir a tua voz. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus a todos. É um grande prazer estar aqui ao lado da minha esposa. Eu queria que antes de trazer a palavra, que ela deixasse também uma saudação para a igreja. Pai do Senhor, amada igreja, honrosa, esposa do pastoral. Nós estamos ali localizados em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Tem sido assim uma honra para nós pastorear as ovelhas do Senhor. Mesmo que passemos por muitas dificuldades, lutas, adversidades, mas realmente é um privilégio fazer a obra do Senhor, porque Deus nos chamou para essa obra. Por nós mesmos, nós sabemos que não temos nenhuma condição, nenhum preparo até psicológico, emocional, e até mesmo espiritual, se a gente não fizer a nossa parte, se não for Deus nos capacitando dia após dia para poder cumprir o chamado que Ele tem em nossas vidas. E chegamos aqui na terça-feira, terça-feira nós chegamos aqui, só que parece que a gente já está aqui uma semana, que desde que nós chegamos, nós não paramos de um lado para o outro, e isso é muito bom, poder conhecer, como eu estava falando com a pastora, conhecer novos irmãos em Cristo, uma família que a gente tem, que é cada um de vocês que aqui estão, e todos os demais irmãos que nós temos conhecido aqui, temos tido essa oportunidade de conhecer aqui, nessa parte do sul do país, e realmente nós nos alegramos com isso, sabe? Nos alegramos porque a gente vê a mão de Deus agindo a nosso favor em tudo aquilo que nós estamos fazendo, porque Deus, Ele conhece a intenção que há no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, de que forma nós estamos realmente fazendo a obra dele. Por mais que nós somos frágeis, o Senhor realmente tem nos fortalecido, tem nos renovado as forças, tem nos restaurado, tem realmente feito coisas assim que nós nem podíamos imaginar que ia acontecer, particularmente em nossas vidas, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, nós também, como fazemos parte dessa família, para a glória de Deus, contamos com a ajuda em oração de cada um dos irmãos que aqui estão, quando vocês orarem, lembre-se também de orar por nossas vidas, que nós carecemos muito também da misericórdia, e da graça do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Quero só pegar um ganchinho do que a pastora falou no início, a palavra que ela deu, no próprio livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, que você realmente guarde isso no seu coração, por mais que como ela falou, por mais que você esteja passando algo que você se sente no meio do olho do furacão até, naquela turbulência toda, assim como Paulo e os demais apóstolos passaram, mas pense que uma coisa, que Deus está com você, então não tem o que temer, que você fique firme com Jesus até o fim, porque é o momento da gente vigiar, orar e perseverar com Cristo até o fim, amados. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pastora Alan, só um minuto, a gente não providenciou o microfone, carece disso, daí a gente pode... Não, tudo bem, está ótimo. Eu até prefiro assim. Então... Estão me vendo bem aí atrás? Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, é um grande privilégio estar aqui. Agradeço muito à pastora pelo convite. Me sinto honrado realmente e agradeço ao casal Daniel e Gabriela por terem sido
a ponte, né, para que nós estivéssemos aqui, através da irmã Nami, né, e fico muito feliz de conhecê-los. Provavelmente não os verei novamente tão cedo, então a minha expectativa é de que eu traga aqui nessa noite algo que o Senhor me deu por missão de trazer aqui nesse lugar. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nos diz assim o texto sagrado: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Esta palavra não é uma palavra apenas para essa congregação. Esta mensagem é a que eu tenho levado, nem sempre nesse texto, mas é a mensagem que eu tenho levado para as igrejas onde sou convidado a pregar, e inclusive na própria igreja que eu pastorei. Eu não sei quantos aqui têm o entendimento de que as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas são importantes para nós. Em todas elas nós encontramos ensinamentos que são edificantes, que são importantes, que nós não podemos ignorar. Em todas elas, na carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira e assim por diante, nas 7 cartas às 7 igrejas. Porém, ao mesmo tempo em que nós encontramos ensinamentos importantes nestas 7 cartas, dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, que inclusive todas elas se localizavam onde hoje é a atual Turquia, e eu creio que com isso o Senhor está nos dizendo alguma coisa, nós, em todas elas, encontramos ensinamentos importantes, porém elas também representam, e muitos teólogos concordam com isso, que elas representam 7 períodos da história da igreja sobre a terra. E quando nós comparamos a realidade atual da igreja como um todo, com estas 7 igrejas aqui,
me parece muito evidente que nós estamos vivendo o último período da igreja sobre a terra. O período derradeiro, o período que antecede a iminente volta do Senhor. Vejam, por exemplo, que nas cartas anteriores, como por exemplo, Filadélfia, nós encontramos no mesmo capítulo 3, no versículo de número 11, eis que venho sem demora, né? E nós encontramos este mesmo sentido do venho sem demora nas cartas anteriores. Mas na última carta, na igreja de Laodiceia, nós já não ouvimos o Senhor dizendo, eis que venho sem demora. Ele diz, no versículo 20, eis que estou à porta. O retorno dele já é iminente aqui. Já é iminente aqui. No entanto, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Nesta frase, se alguém ouvir a minha voz, fica subentendido que muitos não estão ouvindo. Se alguém ouvir a minha voz. E são tantos que não estão ouvindo, que a expectativa do Senhor é que pelo menos uma pessoa ouça. Ele nem relata aqui que tem a expectativa de que um grande ajuntamento ouça, ou mesmo um pequeno. Mas ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E aqui eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel. Ela é um pouquinho mais fiel no texto grego, pelo menos aqui. E algumas versões acrescentam a palavra casa. Entrarei em sua casa. Mas no original grego não tem o casa. Diz apenas, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Vejam que interessante. Por 3 vezes se repete ele. Entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Isso nos revela o quê? Que são muito poucos aqueles que estão dando ouvidos à voz do Senhor nestes últimos dias que nós vivemos. Mas será que realmente a igreja de Laodiceia, ela caracteriza a igreja pós-moderna, a igreja contemporânea, a igreja do nosso tempo? Então vejamos. Logo no início da carta, o Senhor, como em todas as cartas, ele diz no versículo 15, conheço as tuas obras. O Senhor conhece o que nós fazemos. O Senhor conhece quem nós somos. Ele conhece a nossa intimidade. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele sabe o que nós temos feito em sua obra. Conheço as tuas obras. E no caso da igreja de Laodiceia, ele traz uma dura repreensão, que nem és frio nem quente. E a seguir ele diz, quem dera foras frio ou quente. Então vejamos, muitos pensam que o frio ou o quente significa ou ser tradicional ou ser pentecostal. Porque o pentecostal é quente, ele pula, ele bate palma, ele rodopia, né? Ele grita. E muitos confundem isso com o calor do Espírito Santo. Enquanto que o tradicional já é mais comedido, né? Raramente bate palma num culto, às vezes nunca bate, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Então ele é frio. Só que não, amados, não tem nada a ver com isso. E fazermos julgamentos dessa natureza é inclusive pecado. Porque muitas vezes uma pessoa que não tem uma manifestação barulhenta num culto é muito mais cheia do Espírito Santo do que aquela que muito barulho faz. Aliás, né, um recipiente ele costuma fazer mais barulho quando está vazio do que quando está cheio, não é? Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Mas a verdadeira interpretação desse texto é se nós estamos sendo realmente cheios do Espírito Santo ou vazios. Se estamos tendo uma vida com Deus ou uma vida carnal. O frio significa o morto espiritualmente, aquele que não nasceu de novo, aquele que não conhece a Deus. E o quente, aquele que conhece a Deus. Então, a comparação entre o frio e o quente é a comparação entre o mundano e aquele que anda em santidade.
aquele que se santifica pela palavra, aquele que busca o Senhor. Então, o Senhor não está aqui falando de ser tradicional ou pentecostal, porque às vezes o pentecostal pode ser mundano, ou também santo, e o tradicional a mesma coisa. O Senhor está falando do nosso interior, quem nós somos realmente. E por que o Senhor está dizendo quem dera foras frio ou quente? Por que Ele não disse apenas quem dera foras quente? Porque o que o Senhor está combatendo aqui é o que mais irritava o Senhor Jesus: a hipocrisia. A hipocrisia. Se nós somos do mundo, então que sejamos completamente do mundo. Se nós somos de Deus, então que sejamos completamente de Deus. Mas hipocrisia não. Hipocrisia não. O Senhor detesta a hipocrisia. E hoje nós temos um retrato de uma igreja hipócrita, de uma igreja que imita o mundo em diversos aspectos, a ponto até, graças a Deus, que aqui não, eu espero que não aconteça aqui, mas lá no Rio de Janeiro, e começou em Minas Gerais isso, está se alastrando pelo Brasil e pelo mundo. A imitação do mundo chegou a tal ponto que muitas igrejas estão pintando as paredes todas de preto, para que se pareçam com boates, colocando luzes piscando, fumacinha saindo no momento do louvor, em todos os cultos, não é só no culto jovem, não, em todos os cultos. E a desculpa é para atrair os jovens, eles gostam disso, né? Então fazem isso. Então, imitação do mundo, imitando o mundo. Antes fosse só numa lata de tinta, mas não é só nisso. Nas vestes, no linguajar, nos gostos, nas atitudes, nas escolhas. E a única diferença é que no dia de culto vem para a igreja. Só essa a diferença. Mas quando se compara uma pessoa do mundo e uma pessoa que se diz cristã, lá fora não tem diferença nenhuma. Então não passa de uma hipocrisia. E hoje nós estamos vendo isso acontecer, amados irmãos. Algo muito grave tem acontecido. E o mais grave é que o Senhor diz no versículo 16: assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A versão Almeida atualizada tenta amenizar um pouco isso, mas a versão mais correta é essa aqui mesmo. Ele não, porque a versão Almeida atualizada diz: estou a ponto de vomitar-te. Mas não é isso que o grego diz no original do Apocalipse. Está dizendo: eu vou te vomitar da minha boca. Eu não vou tolerar isso. Eu não vou, isso vai ter um fim. Isso vai acabar. E não vai acabar bem. Aqueles que pensam estar em Cristo serão, como disse o Senhor, vomitados de sua boca. Serão retirados do seu corpo no qual pensavam estar. Isso me lembra muito Mateus capítulo 7, quando o Senhor nos advertiu que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos milagres em Teu nome. Eu, contudo, lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas, no entanto, profetizavam, expulsavam demônios, faziam milagres, usando o nome de Jesus, mas não tinham comunhão com Jesus. O Senhor não procura em nós manifestações de dons, ainda que os dons sejam necessários, importantes, não para nossa vanglória, mas para a edificação de toda a igreja. Não para que a nossa foto seja colocada num banner e do lado: aqui está a mão de Deus. Não, não é para isso não. Não é para isso não. Não é para a exaltação do homem, não é para a exaltação de uma denominação, é para a edificação do corpo de Cristo. Glória. E hoje nós temos visto muitas pessoas se vangloriando de serem profetas, de serem ungidos, de fazerem milagres, de expulsarem demônios, mas que muito provavelmente ouvirão do Senhor: nunca vos conheci. Mas como assim, pastor? Jesus sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele é onisciente. E sim, Ele é. Ele é. No entanto, esta palavra conheci, no original grego, significa conhecer na intimidade, ter um relacionamento. É a mesma palavra que foi usada quando José
não teve uma relação com Maria enquanto não nasceu Jesus. E o texto diz: e José não a conheceu enquanto não lhe nasceu um filho a quem lhe pôs o nome de Jesus. Ora, José já não conhecia Maria? Conhecia, era sua noiva. Mas aqui é o conhecer na intimidade. Será que temos tido intimidade com o Senhor? Temos tido uma vida de oração? Temos passado tempo com o Senhor em oração? Hoje um amigo disse para mim: pastor, eu estou lendo a Bíblia todo dia, mas eu não estou lendo num ritmo muito rápido, talvez eu leve 1 ano e meio para terminar de fazer esta leitura completa, mas eu tenho procurado gastar ainda mais tempo em oração, e isso é o mais importante. A meditação na palavra é importante, mas a oração é fundamental, irmãos. É fundamental, irmãos. Nós temos que conhecer a palavra, temos que meditar na palavra, mas a oração é igualmente importante. Se você me perguntar: pastor, qual é mais importante, a oração ou a palavra? Eu vou te responder com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro voar? A asa direita ou a asa esquerda? E muitas vezes nós não temos nenhuma dessas duas asas, ou as temos raquíticas e não conseguimos alçar voo, não alçamos voo, porque não passamos tempo com Deus meditando na sua palavra, não passamos tempo com Deus de joelhos, conversando com Ele, tendo intimidade com Ele. Ele não está interessado em você conhecê-lo mais do que nele te conhecer. Vou dar um exemplo aqui. Pense numa pessoa famosa. Por exemplo, nós estamos agora chegando na Copa do Mundo. Pense num jogador brasileiro famoso, Neymar, por exemplo, não é? Eu sou tão por fora de Copa, de futebol, que eu nem sei se ele vai jogar nessa Copa. Acho que sim, né? Alguém sabe dizer? Vai, né? Então, ok. Então, muito bem. Neymar. Digamos que você seja fã do Neymar. Você sabe tudo sobre o Neymar, tudo sobre o Neymar. Sabe até o nome dos avós do Neymar, por parte de pai, por parte de mãe, o que ele gosta de comer, o que não gosta, onde nasceu, quais foram os amigos da infância, em que campinho ele começou a jogar futebol. Sabe tudo sobre o Neymar, tudo. E um dia, sabendo tudo sobre o Neymar, você chega diante da mansão do Neymar, onde você sabe que ele está naquele final de semana. E você chega na mansão do Neymar e vê ali um segurança que vai até você perguntar: o que você está fazendo ali? Se aquele local é proibido. E a sua resposta é: eu vim aqui visitar o Neymar, quero bater um papo com meu amigo Neymar. Ah, você é amigo do Neymar? Sim, eu sei tudo sobre ele. Tá, você conhece tudo sobre o Neymar? Eu conheço tudo sobre o Neymar. Certo, mas uma pergunta, apenas uma pergunta: ele te conhece? Ele te conhece? Não, vai me conhecer hoje. Você não vai entrar aqui. Se ele não te conhece, você não vai entrar aqui. E essa é a questão. Temos tido amizade com o Senhor Jesus? Temos sido amigos de Cristo? Ele nos conhece? Ou apenas nós sabemos sobre Ele? Temos lido a Bíblia como um livro histórico, quando na realidade é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Glória. E que apesar de ter morrido naquela cruz, ao terceiro dia, sim, Ele ressuscitou. Amém. E o significado disso é que Ele está vivo, vivo, e quer um relacionamento conosco, com cada um de nós, com cada um de nós. Ele não está morto. Jesus está vivo. Ele não está longe de nós, está perto de nós, está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Mas será que temos buscado o Senhor dessa maneira? De todo o nosso coração? Essa é a questão. Então, prosseguindo, a resposta para essa pergunta é que não, lamentavelmente não. A igreja de hoje não tem buscado a Deus em oração, e a prova disso é o que ele diz no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ora, de nada tenho falta. Ele está dizendo o seguinte: vocês não me buscam
porque vocês pensam que não precisam de mim, que estão indo muito bem sozinhos. E não é verdade que é assim que tem acontecido? Não é verdade? Temos tido uma vida muito confortável, temos tido avanços tecnológicos inacreditáveis, não é? Isso tem feito da nossa vida algo tão atraente. O mundo tem sido tão sedutor. Quando você pensa em ler a Bíblia, no mesmo instante você se lembra daquele filme no Netflix que você ainda não viu, que você queria assistir. Como é que você vai passar 30 minutos lendo a Bíblia, não vai sobrar tempo para assistir aquele filme de 2 horas? Hã? Ou então você começa uma série e pronto, você está fisgado. Todo dia você vai ver mais 1 ou 2 capítulos. Como é que você vai ter tempo para a palavra de Deus com algo tão sedutor como o brilho de um celular, de um tablet, que seduz você, que atrai você para as redes sociais? Por que se relacionar com Jesus se tem tantas pessoas interessantes para você se relacionar? Hã? E nós achamos que não precisamos do Senhor. Nós achamos que não precisamos mais orar. Nós achamos que não precisamos mais buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque temos o que comer, temos o que vestir, temos onde morar. Aliás, temos uma vida mais confortável que Salomão. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez vocês nem precisem de ar-condicionado, né? Mas lá no Rio de Janeiro, quando esquenta, é só ligar o ar-condicionado, não é? Dormimos num colchão tão confortável, temos um sofá, temos uma geladeira, temos um fogão, micro-ondas, máquina de lavar roupa, alguns até máquina de lavar louça. É tanto conforto que isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Isso nos deixa satisfeitos, isso nos deixa frouxos, compreendem? O irmão Daniel leu para nós, na noite retrasada, uma carta do seu tataravô, não foi isso? E naquela carta, uma carta do seu tataravô, um documento histórico, do século XIX, e naquela carta, o seu tataravô contava das dificuldades que teve na infância. Em que país? Na Suíça. Na Suíça. E que aquelas dificuldades na infância, as privações que ele passou, lhe fizeram bem, porque fizeram com que ele fosse uma pessoa melhor, uma pessoa de mais caráter, uma pessoa que tivesse mais força para suportar as demais adversidades da vida adulta. Só que se ele tivesse tudo em sua mão, se não precisasse lutar por nada, será que isso lhe teria feito bem? Então hoje nós desprezamos a oração e não compreendemos, amados, que a verdadeira batalha não é pelos bens materiais. A verdadeira batalha é a batalha da fé. Aleluia. E nós não temos tudo, não. Esta frase de nada tenho falta foi repreendida pelo Senhor. Ainda que nós tenhamos tudo deste mundo, todo este mundo passará. Tudo que aqui há irá passar. Podemos usufruir deste mundo? Sim, mas não podemos nos apegar a ele. Hoje mesmo o irmão Daniel me dizia: pastor, tudo isto que o Senhor me deu por misericórdia, eu abriria a mão se ele me pedisse. Basta que ele diga: abra a mão, eu abro a mão. Eis-me aqui, Senhor. E assim nós temos que viver. Temos que viver dispostos a sermos o que Deus quiser que sejamos. Precisamos compreender que quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos fazendo uma troca. E uma troca na qual nós somos os grandes e talvez até únicos
beneficiados, irmãos. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte naquela cruz. Ele sofreu a nossa condenação. E se realmente nos convertemos a Ele, isto se dá quando compreendemos que Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Aleluia. Há uma troca. Me dê os seus pecados e eu te dou o meu espírito. Não é uma boa troca, irmãos? Aleluia. Mas se nós não andamos no espírito, é porque não fizemos a troca. Não fizemos. Paulo compreendia muito bem isso, por isso eu dizia: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Será que podemos dizer como Paulo? Compreendemos o que é a conversão? Esta troca. Isto só é compreendido quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz dia após dia e seguimos o Senhor. Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. E se compreendemos isso, vamos então buscá-lo para que o seu Espírito se manifeste em nós e nós sejamos a continuidade da missão que Ele começou há quase 2000 anos atrás. Por que o Senhor não viajou por terras distantes? Por que Ele permaneceu na Galileia, Judeia e Samaria? Por quê? Porque através de nós é que Ele irá com seu Espírito até os confins da terra. Amém. Aleluia. Amém. Através de nós. Através de nós. E será que temos realmente levado Cristo no nosso ambiente de trabalho, escolar, em casa mesmo? Porque a vida cristã começa em casa. O Senhor aqui repreende a hipocrisia. E quantas vezes eu já ouvi histórias de crentes hipócritas que na igreja parecem santos e em casa são terríveis. Conta-se que certa vez um garotinho estava ao lado de sua mãe e o seu pai foi dar abertura ao culto porque ele era diácono. E na abertura do culto ele estava orando de uma forma tão maravilhosa, tão celestial, ao Amantíssimo Deus e Pai. E o filhinho puxou a saia da mãe. Mamãe, fica quieto, menino, papai está orando. Não, mamãe, antes que eu esqueça. Que, rapaz? Fala, quer ir no banheiro? Não, mamãe, eu tive uma ideia. Vamos morar aqui na igreja? Vamos morar aqui? Por quê, meu filho? Porque aqui o papai é tão bonzinho. E lá em casa ele te bate, me espanca, nos xinga. Mas aqui ele não fala um palavrão. Olha como ele fala bonito ali. E esta hipocrisia é repreendida pelo Senhor. É repreendida pelo Senhor. Nós temos que ser autênticos. Se somos do mundo, que sejamos. Mas se somos de Deus, que realmente vivamos para Cristo. Amém. Que venhamos diminuir para que Ele cresça. Amém. Para que Ele cresça. O mais grave da igreja de hoje em dia, amados, é que no versículo 17, ele prossegue dizendo: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Não sabes. Não sabes. Ou seja, é uma igreja que tem uma avaliação errada de si mesma. Como, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo de pastores muito bem-sucedidos aos olhos humanos em seus ministérios, de grandes denominações, assentados numa mesa, e a discussão era: vivemos o melhor ou o pior período da igreja? E eles estavam se referindo a um certo pregador, que diz que a igreja de hoje vive o seu pior período da história da igreja, por conta dos crentes de hoje já não buscarem mais a Deus como deveriam, e não terem mais uma vida de santidade, como o Senhor requer de nós. Mas aqueles pastores, depois de comerem um banquete, estavam ali
zombando desse pastor, um deles o chamou de panaca. E pastor chamando o pastor de panaca. Isso foi filmado, está na internet. E foram ali um por um, dando o seu parecer, e todos disseram: a igreja está no seu melhor momento. A igreja evangélica nunca cresceu tanto. Nunca teve tantos evangélicos no Brasil como agora. Mas eu pergunto a você, o Brasil, de 10 anos para cá, ele melhorou ou piorou? E o quanto ele piorou? Que diferença essa igreja evangélica tem feito em solo nacional? Será que o sal não perdeu o seu sabor? E o Senhor disse que se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Por isso aqui ele diz: estou a ponto de vomitar-te, ou melhor, vomitar-te, vocês não prestam mais para nada. Não fazem mais diferença nenhuma nesse mundo. São exatamente iguais seus colegas de trabalho, que são umbandistas, espíritas, católicos, ateus, e às vezes são melhores que vocês. Às vezes têm um caráter mais íntegro do que aqueles que se dizem crentes. Que diferença temos feito? Não sabes. Aqueles pastores naquela reunião não sabiam. Eles estão sendo sinceros quando dizem que acham que a igreja está no seu melhor momento, ou melhor, que tem certeza que está no seu melhor momento, quando na realidade, aos olhos de Deus, é uma igreja, com o perdão da palavra igreja, porque eu não creio que isso seja igreja, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Não é uma igreja de verdade. É um ajuntamento de pessoas hipócritas, que não se entregam completamente a Cristo, se entregam pela metade. Pela metade. Vivem Cristo pela metade. E nós precisamos tomar muito cuidado com isto, porque vivemos no tempo desta geração, e nós podemos estar vivendo assim também, por esta influência. Porque uma coisa eu tenho notado, quando eu repreendo qualquer irmão por qualquer coisa, duas coisas ele diz. Primeiro, não tem nada a ver. E segundo, todos os crentes fazem isso também, qual o problema? Exatamente isso. Aqui, por ser uma cidade mais fria, talvez não aconteça isso. Mas lá no Rio de Janeiro, há irmãs que vão de mini saia para a igreja. Mini saia para a igreja. E ainda querem subir no altar. E ainda querem carro. E se você falar alguma coisa, tem nada a ver. Na outra igreja também fazem a mesma coisa. Aquela cantora gospel gravou um clipe de mini saia, saia aqui no meio da coxa. Qual o problema, pastor? A cantora gospel lá, olha lá o vídeo lá, pastor. O senhor está quadrado, o senhor está antiquado, o senhor é trouxa. Estão entendendo? A dificuldade, isso me mostra que realmente estamos vivendo o tempo da última geração. Porque Paulo profetizou a Timóteo, quando soube que aquela seria a sua última epístola. O Espírito Santo revelou a Paulo, e Paulo revelou a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, e segue-se uma lista de 18 características, e a 18ª característica, 3 vezes 6, 18 características, e a 18ª característica é: serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. É a característica da igreja de hoje. Mas se dizem cristãos. É terrível isso. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Medite depois na sua casa. E confira cada uma dessas características. E tome cuidado para que nenhuma delas diga respeito a você. É uma ótima análise fazermos isso. Uma ótima análise. E então, no versículo 18, por amor, o Senhor nos dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. De mim. Temos que buscá-lo. Temos que buscá-lo. Não é de uma denominação, não é de um pastor, não é de um bispo, de um suposto apóstolo. Não, é do Senhor, é diretamente dele. É gastarmos tempo com ele em oração.
E justamente esse compres não é com dinheiro, é com tempo. Porque a única coisa que podemos dar ao Senhor, uma vez que tudo é dele, é o nosso tempo. Amém, Deus. É o nosso tempo. É a única coisa que podemos dar ao Senhor. E quanto tempo da nossa vida temos dado a Ele? Aconselho-te que de mim compres. E compramos com a dedicação do tempo que a Ele damos. Certa vez, eu perguntei ao missionário Reginaldo, que o irmão Daniel, sua esposa, conhece, é um amigo nosso, que é cego, fisicamente falando, não enxerga desde 1 ano e 8 meses de idade, porque teve um sarampo que o deixou cego. E eu perguntei a ele, missionário Reginaldo, conta para mim, qual é o segredo para Deus te usar tanto? Porque eu nunca vi um homem tão usado por Deus como aquele homem. Cego aos olhos humanos, mas enxerga mais do que todos nós. Todos nós. E a resposta dele foi, isso tem um preço, pastor. Isso tem um preço. E eu disse para ele, eu acho que eu já sei que preço é. A oração, ele falou, mais que oração. Tempo de oração. Tempo de oração. É o único homem que eu conheço que já passou 24 horas orando. Trancado no quarto, orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Tempo de oração. Tempo com Deus. Intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso. Eu não sei quantos aqui sabem que eu tenho um canal no YouTube. O canal é o meu próprio nome, Alan Capriles. E nesse canal eu coloquei recentemente um áudio que o missionário Reginaldo me mandou há cerca de uma semana atrás. Tomando café da manhã, eu escutei o áudio pelo WhatsApp que ele mandou para mim. E ele contava que tinha, naquela madrugada, tido uma experiência maravilhosa com Deus. E ele disse, pastor, eu estou tão feliz, pastor. Vocês podem ouvir o áudio depois lá. Pastor, eu estou tão feliz, pastor. E ele contou porque disse que ele sempre acorda de madrugada para orar, só que estava muito frio em Brasília, onde ele está morando, e então ele começou a querer continuar na cama, né? Ele não queria, eu acordo mais cedo, não vou levantar de madrugada, está muito frio, está tão gostoso aqui. E então ele ouviu uma voz, audivelmente, não foi só no coração, audivelmente, que disse para ele, levante-se, o Pai quer conversar contigo. Aleluia. O anjo do Senhor falou com ele, levante-se, porque o Pai está te esperando, Ele quer conversar, Ele quer ouvir a sua voz. Isso é amizade com Deus. E ele contou aquilo com tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria. Ele disse, como é bom, pastor, ser amigo de Deus. Como é bom saber que Deus se agrada das nossas orações, que Ele nos ama, que Ele quer nos ouvir. Amados, o que aconteceu quando Jesus deu o seu último brado na cruz? O texto bíblico diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor, para que pudéssemos adentrar no Santo dos Santos, o lugar onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano, agora está aberto para nós todo instante. E quando não oramos, negligenciamos isso. Quando não oramos, é como se Jesus tivesse morrido em vão, é como se rejeitássemos o santo lugar, santíssimo lugar. E todos nós somos chamados a essa comunhão com Deus. Porque é bem verdade que o Senhor habita num alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, porém, ele prossegue dizendo, mas também o Senhor habita com aquele que tem o coração quebrantado, com aquele que é humilde, com aquele que o busca de todo o seu coração. E será que nós temos feito isso? Essa é a questão. Que de mim compres ouro provado no fogo. Teólogos podem divergir em relação ao que seja esse ouro, mas eu não vejo nenhuma outra comparação melhor do que a própria palavra de Deus. Palavra de Deus. Passar tempo meditando na palavra. E para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. As roupas brancas são a nossa prática de justiça. De nada me adianta conhecer a palavra e não viver a palavra. E não praticar a palavra. O próprio Senhor Jesus, quando terminou o resumo da sua doutrina, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, ele a concluiu com uma parábola, a parábola da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. E você conhece a parábola.
A casa edificada sobre a rocha é aquela casa daqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E estes são comparados ao homem prudente, os que praticam a palavra de Deus e não apenas ouvem. Um homem prudente, porque quando veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Amém. Mas o tolo é o que ouve a palavra e não pratica, e este é comparado ao insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e transbordaram os rios, e aquela casa caiu, e grande foi a sua ruína. A vida cristã começa em casa. Em casa. Não por acaso o Senhor conclui com uma parábola falando sobre casa. Temos que praticar o que Cristo nos ensinou, e começamos a praticar dentro da nossa casa. Como é que você, marido, ou eu, que também sou marido, trato minha esposa? Como é que você, esposa, trata seu marido? Como é que nós, pais, tratamos nossos filhos? Como que os filhos tratam os pais? Como que os irmãos tratam seus irmãos? Essa é a questão. Começa em casa. Você tem exercido o perdão? Você tem pedido perdão quando você erra? Amém. Você tem ajudado o seu próximo, e a pessoa mais próxima de mim é a minha esposa, por exemplo. E a mais próxima dela sou eu. Depois nossos filhos. E demais familiares e irmãos da igreja. Porque amar o distante é fácil. Certa vez eu vi, não me lembro se foi no Facebook, eu nem tenho mais Facebook, mas quando eu tinha, eu vi uma imagem. E nessa imagem havia uma família sentada na sala, cada um com seu aparelhinho. Os pais estavam lá com celulares nas mãos e os filhos com tablets nas mãos. E o texto dizia: redes sociais, aproximando quem está longe e afastando quem está perto. Só que o Senhor nos mandou amar o próximo, porque amar o distante é fácil. Mandar um coraçãozinho para alguém que está lá no Japão é muito fácil. Agora você realmente amar aquele que pode pisar em você, porque está do seu lado, isso que é difícil. Mas nós somos chamados para um caminho estreito. Nós somos chamados para uma renúncia de nós mesmos. E a nossa casa é o nosso campo de treinamento. Se eu não amo os meus familiares, como é que eu posso amar os meus inimigos? E o Senhor nos mandou amar os inimigos. O que é amar os inimigos, pastor? Eu sempre tive essa dúvida, o que é amar os inimigos? No texto de Lucas capítulo 6, ele nos revela: amai vossos inimigos. Poderia ali ter 2 pontos, é porque no texto grego não havia pontuação, mas coloca um vírgula. Mas se eu fosse um tradutor, eu colocaria 2 pontos. Amai vossos inimigos, 2 pontos. Orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, e fazei o bem aos que vos fazem mal. Isso é amar os inimigos. É pagar o mal como o bem. É orar por aqueles que me caluniam, que me perseguem, que querem me prejudicar. Orar para que eles morram? Não. Orar para que eles se arrependam, para que se convertam e para que um dia eu possa chamá-los de irmãos. Amém. Será que temos nos lembrado de orar pelos nossos inimigos? Pela conversão deles, pela salvação daqueles que ainda não se converteram a Cristo? Irmãos, eu não sou melhor do que vocês. Eu também vivo dentro desse contexto. Eu glorifico a Deus pelo que eu vi escrito aqui. 2018, restauração do temor. É o que precisamos ter. O temor de Deus foi perdido, amados. Mas a palavra de Deus no próprio Novo Testamento nos manda temer a Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos mandou temer a Deus. Não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Ah, como assim? Matar o corpo já não é o fim da linha? Não. Existe uma alma. Existe uma alma. Não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes temei aquele que, matando o corpo, pode lançar a alma no inferno. Só Deus tem esse poder. Só Deus. Precisamos temer o Senhor. Precisamos, irmãos. E é isso que
eu tenho procurado fazer e tentado cumprir essa missão que eu disse, que eu tenho a expectativa de conseguir cumprir aqui. Porque muito provavelmente, assim como Paulo disse aos anciãos em Éfeso na sua despedida, provavelmente vocês não verão mais o meu rosto. Não verão mais o meu rosto. Eu não estarei mais aqui. Mas que você não se esqueça deste alerta. Será que temos vestido roupas brancas, temos praticado a palavra de Deus ou apenas ouvido? E mais, o texto diz: e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Para que vejas. Lembra que o Senhor disse que esta igreja tem uma avaliação errada de si mesmo? Ela não sabe o quanto é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Não sabe, porque não está enxergando a sua real condição. Precisamos do Espírito Santo. Esse colírio é o Espírito Santo de Deus em nós. Precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos convencer dos nossos pecados. Como o próprio Senhor Jesus disse, Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que tem uma avaliação correta a meu respeito. Então precisamos fazer como o salmista, que disse: Senhor, lança luz nas minhas trevas, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, Deus. Vê se há em mim. Senhor, me mostra, abre os meus olhos, me mostra quem eu sou. Eu tenho feito essa oração e eu não tenho gostado nada, irmãos, da resposta. Faça essa oração. Faça essa oração. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Essa palavra é uma palavra de amor. Essa palavra é uma palavra de alguém que nos ama, de alguém que se importa conosco, de alguém que não quer que venhamos perecer, de alguém que quer a nossa salvação. Sem Cristo estamos condenados, irmãos. Condenados. Todos pecaram, como disse Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas somos justificados gratuitamente pela graça, por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Gratuitamente. Basta que você se arrependa, reconheça que precisa do Salvador, e a Ele você vá de todo o seu coração. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Bato. Quais são as batidas do Senhor? Eu diria que são os sinais da sua vinda. Os sinais da sua vinda estão todos eles chamando a nossa atenção ao mesmo tempo. No entanto, o inimigo, eu tenho percebido que tem sido muito bem sucedido em nos distrair. Vocês sabiam que a indústria que mais prospera nesse mundo é a indústria do entretenimento, cujo objetivo é nos distrair? Você acha que você veio para esse mundo para se distrair? Não, queridos. Nós não podemos perder o foco. E o foco é Cristo. O foco é o Senhor. Olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Para Ele é Cristo. Mas o inimigo tem tentado nos distrair de modo muito sedutor. Outro dia eu estava num supermercado grande, e mercados muito grandes, eles têm o setor de eletrodomésticos, e ali estavam televisores, e uma das TVs tinha uma imagem tão nítida e brilhante, que parecia que era terceira dimensão aquela imagem, mas não era o chamado 4K, se não me engano, aquela imagem. Uma imagem ultra nítida, e aquela paisagem, certamente na tela da TV, é mais bonita do que ao vivo. Na tela daquela TV posso garantir a você. E aquilo seduz, E quantas são as pessoas hoje que deixam de viver para ficar diante de uma tela?
seja de computador, de televisor, de celular, de tablet, diante de uma tela, perdendo o que há de mais precioso que o Senhor nos deu, que é o tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Vida. O que você tem feito do seu tempo? Que bem hoje você fez ao seu próximo? Pense nisso. Hoje, que bem você fez ao seu próximo? O que você fez ao seu próximo sem que ele te pedisse? Sem que você fosse obrigado? Não fez nada hoje e ontem? Talvez nada também. E anteontem? E assim temos levado a nossa vida egoisticamente, materialisticamente, e nos esquecemos de que nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito eterno que habita num corpo. E todos nós, cada um de nós, estamos em direção ao Senhor. Ou como eu gosto de dizer, em rota de colisão com Deus. Porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. De cada segundo da nossa vida. Daremos conta de cada segundo da nossa vida. Você tem ouvido a voz do Senhor? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. A salvação é individual, não é coletiva, é individual. O pai não pode salvar o filho, nem o filho ao irmão, nem a esposa ao marido. A salvação é individual. Oramos uns pelos outros para que sejam salvos. Mas é você quem toma a decisão da vida ou da morte, do caminho estreito ou do caminho largo. Qual é a sua decisão nessa noite? Qual é a sua decisão? Cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Intimidade. Um judeu não come até hoje com qualquer um. Quanto mais há 2000 anos atrás. Judeus, por exemplo, jamais sentavam à mesa com samaritanos. Não queriam comunhão com eles. Mas o Senhor Jesus quer comunhão conosco. Ele quer comunhão conosco. Jesus quer cear com você, comigo. Ele quer ser nosso melhor amigo. E podem acreditar, é o melhor amigo que alguém poderia ter. É o melhor amigo que alguém poderia ter. Muitas vezes ele nos dirá não, não e não, mas é para o nosso bem, porque ele conhece o final de cada caminho. E se nós pedirmos a ele sempre, dá-nos a tua direção, me ajude a decidir, e ele te disser não, se alegre com essa resposta. Glória a Deus. Recentemente, nossa família passou uma grande aflição durante meses, porque nós queríamos nos mudar de São Gonçalo, um dos municípios mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas eu pastorei uma igreja lá. Mas eu queria me mudar para um município próximo, só que mais seguro. E começamos a procurar casas, não é? E da última vez que fizemos isso, nós recebemos propostas para irmos para outras cidades. Nos deram até uma casa para nós morarmos em outra cidade. Mas eu falei com minha esposa e com meus filhos, nós vamos orar e vamos pedir a direção de Deus. E a coisa de uns 15 a 20 dias atrás, eu só vi a minha esposa nos tempos livres dela com o celular na mão procurando casas para sair de lá, porque onde nós moramos atualmente, lá em São Gonçalo, nós às vezes abrimos a janela e nos deparamos com assaltos na frente da nossa casa. Por exemplo, na sexta-feira retrasada, nós estávamos, passada aliás, né? Não faz nem uma semana, falar uma semana amanhã. Na sexta-feira passada, nós estávamos num culto, no lar de um casal vizinho nosso. E já no final do culto, nós ouvimos um barulho na rua, e é uma rua muito tranquila. Ouvimos um barulho na rua, ouvimos barulho de portas de carro batendo e 2 carros que arrancaram, e o dono da casa falou, é um assalto. E quando nós saímos à rua, tinha um homem desolado com a mão na cabeça, sem saber o que fazer.
era um motorista de Uber. Ele tinha ido deixar um passageiro ali no condomínio que tem do lado da nossa casa. E quando o passageiro entrou, veio um carro, dobrou a esquina, o rendeu e levou o seu carro com todos os seus pertences. Assim. Só que nós oramos e o Senhor não confirmou. Senhor, nos deixa sair daqui? E a resposta foi não, não. E o Senhor me fez lembrar que por 2 vezes nós voltávamos da igreja e bandidos de moto apontaram a arma para nós no carro. Apontaram e assim como apontaram, baixaram o revólver e seguiram o seu caminho. 2 vezes. E o Senhor falou ao meu coração algo que eu já sabia. O lugar mais seguro do mundo é o centro da minha vontade. Glória a Deus. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos seguros. Seguros. Daqui a alguns dias eu estarei seguindo para Ijuí. E o pastor de lá de Ijuí, há quase 1 ano, me chamava para ir para lá. E eu dizia a ele: pastor, o Senhor ainda não confirmou. Quando Ele confirmar, Ele proverá todas as coisas. Não, mas eu estou vendo irmãos daqui para pagar sua passagem. Pastor, não se preocupe. Quando chegar o momento certo, Deus proverá. E nós estamos aqui, sem precisar de 1 centavo de nenhum dos irmãos gaúchos, para a glória de Deus, porque o Senhor proveu. Porque esse é o momento que Ele escolheu. Glória a Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Nos refugiemos nele. Muitos estão preocupados com as coisas que estão por vir. A minha única preocupação são as almas que serão ceifadas sem salvação. Mas eu não me preocupo em me esconder no mato, eu não me preocupo em fugir da grande tribulação, se por ela iremos passar. A minha preocupação é me certificar de que eu estou refugiado no Senhor. Aconteça o que acontecer, ainda que me apedrejem, se eu estiver no centro da vontade de Deus, se essa for a vontade do Senhor, enquanto aquelas pedras rasgarem o meu corpo, enquanto aquelas pedras quebrarem os meus ossos, eu sei que verei o céu aberto e o Senhor de pé à destra do Pai, contemplando o meu martírio, e com um sorriso eu direi: recebe o meu espírito, Senhor. Glória a Deus. E não sentirei dor alguma. Não sentirei dor alguma, porque aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Estejamos em Cristo, façamos essa troca. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Se nós não temos vivido em Cristo, não fizemos a troca. Talvez sejamos meros religiosos, mas Ele nos chama hoje a um arrependimento, a uma comunhão com Ele, a uma intimidade maior com Ele. E Ele nos promete algo que vencer, há uma batalha para você, assim como para mim. E a minha esperança e oração é que quando eu chegar ao fim dessa batalha, eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A fé. Amém. Será que temos lutado, irmãos, contra a nossa carne, contra o mundo, contra as tentações? Temos batalhado pela fé? Ou será que nos envergonhamos de Cristo? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vida eterna com Deus. Vida eterna com o Senhor. Você o ama? Você ama Jesus? Essa é a questão. Se Jesus não estivesse no paraíso, você ainda iria querer passar lá a sua eternidade? Hã? Ele é o Evangelho. A boa nova é Cristo. A boa nova é Jesus. A boa nova é que aquele que nos criou nos ama.
e deu a sua vida na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, para que vivamos a sua vida, para que vivamos cheios de paz, de alegria, de amor ao próximo. Esse é o convite do Senhor. E quem tem ouvidos, ouça esse convite e o atenda para o seu próprio bem. Amém. Amém. Oremos. Ó Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, celestial. Senhor, como foi pregado aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor. Pai, eu espero ter cumprido a missão. Eu espero ter sido um despenseiro fiel da Tua palavra, Senhor. Te peço perdão se falhei em alguma coisa, Pai. Eu deveria ter tido mais tempo te buscando antes de trazer essa mensagem, Pai. Mas, Senhor, eu te peço, ó Deus, que por misericórdia e graça, nós venhamos nos arrepender, Senhor. Nós venhamos, Pai, levar a sério o Teu Evangelho, Senhor. Jesus Cristo, Teu Filho amado, seus ensinamentos, seu exemplo, seu sofrimento. Que nos lembremos, ó Senhor, do quanto Ele sofreu por nós. Que nos lembremos, Senhor, de que Ele não morreu em vão naquela cruz, mas para nos salvar de algo muito pior do que todo aquele sofrimento, nos salvar de uma condenação eterna, terrível. Ó Deus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, como nos ensinou o Senhor. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, ajuda-nos a não colocarmos os olhos nas coisas desse mundo. Podemos utilizar as coisas deste mundo, mas que jamais nos esqueçamos que tudo aqui passará. Tudo aqui passará. E por isso o Senhor nos advertiu: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Que venhamos fazer a Tua vontade, Pai. E somente o Teu Espírito pode nos fazer andar no Teu caminho. Só o Senhor tem todo o poder para nos manter de pé na Tua presença. O que nos cabe, Pai, é Te buscar mais. O que nos cabe, Pai, é como o próprio Senhor Jesus nos alertou no sermão escatológico, em Lucas capítulo 21, versículo 34 em diante: vigiarmos mais e orarmos mais, Senhor. Neste tempo final, precisamos de maior vigilância e de maior oração, Pai. Precisamos passar mais tempo contigo, meditarmos mais na Tua palavra e rogarmos que o Teu Espírito venha sondar o nosso coração, para que onde houver em nós algum caminho mau, o Senhor nos traga o arrependimento e venhamos confessar os pecados para mudar, e venhamos andar no novo e vivo caminho que é Cristo, Senhor. Pai, que sejamos lavados de todo o pecado por meio do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Que sejamos lavados de todo o pecado, que nossas vestes espirituais sejam embranquecidas e que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos encha e nos faça transbordar, Pai, sobretudo de frutos, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Mas que também tenhamos dons para a edificação da Tua igreja, Pai. Sim. E que toda honra e toda glória seja transferida para Ti, para sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço, amados, pela oportunidade. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Lembre-se de orar por nós, amém? Fazer Deus orar por nós. Precisamos. Não é fácil. Glória a Deus.
Também ainda queria orar pela igreja. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Que ainda podemos, Pai, neste país, abrir a Tua palavra. Ser conduzidos, Pai, por aqueles que Tu tens trazido a Tua luz, a Tua graça. Obrigado. Obrigado que a Tua palavra é viva e eficaz. Cortante como uma espada de dois gumes, que nesta noite nenhum de nós, Pai, é inocente. Nenhum de nós pode ir justificado para casa. Mas que a gente volte para casa inquieto com essa palavra. Para podermos nos alinhar com aquilo que é a Tua vontade. Para podermos, Pai, nos humilhar onde temos falhado, onde não temos alcançado. Nos render desta forma tão completa. De Te buscar na intimidade, de Te conhecer, de ser conhecido também. Obrigado, Pai, pela vida do pastoral. Obrigado pelo ministério que Tu confio na Sua mão. Pela Sua família, pela igreja, pelo ministério. Mas nessa noite nós o abençoamos, Pai. Amém. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que Tu alargue as Suas fronteiras. Tu estenda as Suas tendas para o norte e para o sul. Amém. Firme as Suas estacas. Oh, Deus. E o Teu céu esteja aberto sobre a sua vida. Assim, para seguir nesta linha. De te pregar assim com tanta simplicidade, tanta Amém, Senhor. Glória a Deus. ousadia, intrepidez e também verdade, Pai. Ouvir uma palavra cristocêntrica. Oh, Senhor. Hoje, Pai, é um privilégio. Obrigado. Fomos presenteados nessa noite pela Tua Obrigado. presença através dele, da sua casa, da sua esposa que está com ele. Recompensa, Pai, como só Tu sabe fazer. Amém. E nos ajuda a viver isso. Nos ajuda a viver. Não ir para casa e pensar que porque ouvimos é nossa propriedade. Que nós possamos nos humilhar na Tua presença e nos render e alcançar o que Tu tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Cada um leva em segurança, agora em paz para casa. Nenhum de nós venha sair da Tua presença com coisas que nos distanciem de Ti. Recompensa também cada um que pode estar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Também eu quero deixar